quase um ano e meio, né? Quase um ano e meio do governo Paulo já. Então a ideia aqui, a proposta aqui é a gente falar um pouco, fazer um balanço do governo Paulo, mais nesse campo político, que eu acho que é o mais interessante aqui do papo, né? Pro papo. Queria começar propondo o seguinte, na minha avaliação. Eu acho que o Paulo, nesse terceiro mandato, ele enfrenta uma dificuldade muito grande na condução política, né, do governo. Não estou nem falando das questões de dificuldade econômica que estão postas aí, mas que foi sempre, a gente olhando para os 2 mandatos anteriores, ele sempre foi considerado um hábil político, né? Um cara que conduz muito bem, que com muita segurança. Essa condução política sempre foi considerado o ponto alto da gestão do Paulo. E a gente percebe que nesse terceiro mandato ele enfrenta muita dificuldade, né? A gente poderia aqui, acho que enumerar várias, mas fazendo um recorte assim que eu acho interessante para a gente começar aqui o debate. Eu acho que uma das dificuldades que o Paulo enfrenta é com relação à Assembleia. Embora que a gente já tenha colocado isso que realmente tem controle total, como a gente já disse isso aqui, concordamos, né? O Paulo tem controle, ele continua com o controle da Assembleia pleno, né? Mas você percebe que mesmo assim ele enfrenta dificuldades e desgaste, o que é pior, né, para ele, né? Desgaste político na Assembleia, como por exemplo no caso da CPI dos empenhos, que está sendo realmente um desastre do ponto de vista político, porque cada movimento da CPI ela deixa mais evidente que é uma manobra, não é verdade, Renato? Como que onde você chama atenção aí para essas dificuldades do Paulo? Eu acho assim que o que chama atenção nesse terceiro mandato do Paulo é em relação a como as costuras são feitas, porque a gente está percebendo muito claramente quais são as articulações que estão acontecendo, né? Que entra o líder, entra o vice-líder, depois entra o presidente da Comissão de Finanças, que é o cara que já falou como que vai ser a chegada das contas do ex-governador na Assembleia, o ex-governador Renato Casagrande. A gente sabe que há pelo menos é o que se comenta muito nos meios políticos, né, nos bastidores, é que há essa manobra do governo, né, do Palácio Anchieta, para que as contas do Renato Casagrande sejam rejeitadas para que ele saia do jogo político. Só que assim, é tudo muito previsível, sabe? Tem tudo, é muito fácil você encontrar a digital do governo Paulo Arthur, uma coisa que não acontecia. Grosseiro mesmo. É grosseiro, assim. A gente sempre admirou essa capacidade do governador de fazer essas manobras de uma forma bem discreta, né? De uma forma muito velada mesmo, né? E aí, dessa vez não, é tudo muito claro. Você olha e você sabe o que está acontecendo, sabe? Não tem como esconder o que está acontecendo. Isso não combina muito com ele. E aí você pega esse episódio, né, Nétero, que também fica bem claro isso que a Renata disse, que é o eventual 4º mandato do Teodorico Ferraz à frente da Assembleia. Aí você percebe isso muito claro. Me chama a atenção, por exemplo, quando o Judeva apareceu nos jornais dizendo o seguinte: não, mas é muito natural que o governador tenha que validar o nome, tem que passar por ele, obrigatoriamente, dizendo que então é natural que o a interferência, né, dos poderes. Entre os poderes. Que você vê, todo mundo sabe que existe isso, claro, todo mundo sabe, ainda mais num governo do Paulo, que o Paulo não vai realmente permitir que assuma a Assembleia um nome que não tenha passado pela mão dele, né? Ele falou, não, tudo bem, com as bênçãos do Paulo vai. Agora você vê que essa coisa que o Renato falou, as costuras não parecem costuras, parece que está alinhavando aquela coisa grossa, não é verdade? Aquele ponto grosso, feio, grosso, né? Que você faz só para quebrar um galho, né? Até porque essa segunda ou terceiro mandato Artung e a segunda era Artung, já nasceu de uma forma diferente, num contexto diferente, num contexto social, num contexto econômico e também no contexto político. Contexto político por quê? O grande objetivo do Paulo é aniquilar o seu principal adversário, Renato Casagrande. E tudo no governo gira em torno disso.
começo, né? No primeiro ano de governo era aquela coisa, a gente tem que achar alguma irregularidade. Não encontrou, porque se tivesse encontrado, certamente já estaria escancarado. Não encontrou. E agora tenta criar meios de inviabilizá-lo politicamente. Isso tudo tem seus reflexos, porque no momento onde você tem demandas muito grandes, ele se volta para um mero ato de vingança. E não é uma vingança em torno de um grupo político adversário, é em torno da pessoa do ex-governador, na pessoa de ex-secretários, e tudo isso acaba contaminando o governo. O governo é um governo, em vez de ser proativo, é um governo reativo. É só você ver que quando você tem o último grande caso de corrupção que surgiu é do governo do Paulo. Olha o caso dos repelentes. Isso nasceu dentro do governo do Paulo, é claro, não teve a ressonância necessária, até porque eles já acharam boi de piranha e já deu jeito. Aí agora a gente analisando quase 18 meses, o que a gente viu do chacoalhar? A gente não viu chacoalhar nenhum. A gente só vê medidas atropeladas. E aí Até porque isso é de uma subjetividade absurda, né? Mas e ele sempre trabalhou com a subjetividade. Olha a questão do combate ao crime organizado. Só que agora ele não tem mais esse discurso. O crime organizado está ali. O crime organizado que hoje já mudou aquela coisa de crime de pistolagem, que antigamente o crime organizado estava muito associado a isso. Hoje não, hoje é a questão da corrupção. Sim. Se a gente for pegar denúncias de corrupção, a gente vai para o governo do Paulo. Na primeira era Artung, nos 2 primeiros mandatos dele. E hoje ele chega e não tem mais nada. Então ele vai discursar, ele vai no Ministério Público discursar para uma plateia de promotores e fica esperando uma ovação quando ele fala: mas estamos juntos para continuar o trabalho contra o crime organizado. Epa! Claro que ninguém vai aplaudir, vai falar: opa, você que está sendo investigado, o Poço Fantasma está na sua conta. Você tinha sido absolvido no primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça mandou reavaliar as provas, que não foram nem avaliadas, diga-se de passagem. Então, essa contradição... O discurso vai esvaziando. Vai esvaziando, e aí você vai olhar politicamente. Ele que sempre teve muito controle da Assembleia, dava as cartas mesmo, a gente vê que o império já não é mais o mesmo. O imperador perdeu, o rei está nu, será? Ele continua dando certo porque é natural, ninguém dialoga com a pessoa, dialoga com a cadeira, já se falou isso. Mas ele está tendo problemas nessa condução. Você vê, olha quem ele trouxe para o palácio, figuras que antigamente ele mesmo execrou, ele botou para dentro do palácio. Você olha com certos comportamentos dele. O Paulo, que tinha inimigos gigantescos, no início dessa legislatura, é só pegar o Clério Sampaio, foi o grande opositor dele nos 8 primeiros anos de governo. O Clério gostei da sua gravata, o Paulo foi lá e deu aquela coisa de relação ali, e o Euclério se tornou uma grande figura ali, só que o próprio Paulo foi esvaziando o Euclério, e a gente está vendo em rosto que está dando a CPI do desempenho, foi deixar isso na mão do Euclério, olha o que acontece. Então, Zé, não vejo um grande início de mandato, do terceiro mandato, e arrisco a dizer, agora a questão econômica, social e política no país deve transbordar para uma crise institucional até no Espírito Santo. Eu não duvido disso, não. É porque você vê o seguinte, você tocou num ponto interessante, você falou assim, esse discurso foi se esvaziando porque não se confirmou também o que ele não houve a chacoalhada, como não conseguiu, e a gente, eu sinceramente, particularmente, até me surpreendi com a capacidade do ex-governador Renato Casagrande de defender o governo dele. Porque as tentativas que o Paulo fez, e foram várias, de tentar desqualificar o governo do Renato Casagrande, elas não funcionaram. Ele defendeu muito bem o governo dele até agora. Ele conseguiu fazer isso. E se tinha uma dúvida, né? O Paulo, na hora que começar a ir para cima, o Renato não vai conseguir defender o governo dele, ele tem um grupo para fazer isso. A gente falou isso até, mas ele conseguiu se sair bem, quer dizer, isso foi perdendo força, o Paulo não conseguiu encaixar esse discurso. É importante, a gente tem que fazer até uma meia-culpa aqui, porque a gente sempre cobrou, mas o Renato tem que ir mesmo para esse enfrentamento político, né? Tem que montar o seu grupo, mas a gente tem que relembrar que quando ao sair do palácio, ele disse que ele estaria sempre alerta para fazer a defesa desse governo. E vem fazendo. Aí a questão política já é uma outra história. Então é bom fazer esse meia-culpa, porque a gente sempre cobrou muito o ex-governador para que se colocasse de fato, perfilasse ali nesse enfrentamento, mas que ele vem fazendo, só que dessa forma, de defendendo o legado do governo dele. De qualquer maneira, se a gente for pegar
a CPI dos empenhos como um caso emblemático, né, desse embate entre o Paulo Artung e o Casagrande, e que ele se dá na CPI dos empenhos, na verdade, porque ali você tá tendo uma estratégia de ambos os lados, uma ação dos dois lados para tentar prevalecer. Então, que a estratégia que a Renata já disse isso aqui, é usar a CPI dos empenhos para depois servir de pano de fundo para depois crucificar o Renato Casagrande e reprovar as contas dele referidas a 2014 na Assembleia. Agora tem uma questão também, Zeca, que o Palácio pressiona a Assembleia, vai pressionar a Assembleia para que haja essa rejeição. Só que a pressão não vem só do Palácio, a pressão da classe política como um todo em cima da Assembleia, pelo outro lado, é muito grande, porque pode ter muita gente da classe política, claro, não vai tirar foto com o Casagrande, não vai dar tapinha nas costas, porque não quer, né? A gente sabe que tem muito candidato a prefeito que adoraria caminhar com o Renato Casagrande, mas não vai caminhar porque tem medo de, se ganhar, depois sofrer um embargo político, né, ser isolado politicamente. Agora, na classe política, não é interessante, eu já ouvi isso de algumas lideranças políticas, que ninguém tem interesse de ver Renato Casagrande morto, politicamente falando. Sim, ninguém tem razão, tem esse interesse. Porque enquanto você tem duas lideranças disputando o poder... Nem os ditos mais governistas... Não, aí. Ninguém quer ver Renato Casagrande fora do jogo político. Não interessa. Então, assim, vai ser bem interessante essa chegada das contas na Assembleia, porque os deputados vão passar por um momento que eles nunca tiveram. Porque antes a pressão vinha só do Palácio Anchieta e o governador batia na mesa e pronto. Estava tudo resolvido. Virava uma coisa protocolar, né? Agora não, a questão, Renato Casagrande sobrevivendo é a sobrevivência da classe política, é um trunfo que a classe política tem na mão contra esse arranjo político, né, essa coalizão, né, mas unanimidade. muito bem colocado pela Renata, porque assim, eu acho que realmente você vai vendo a dimensão que vai ganhando a avaliação, a aprovação ou não dessas contas, porque ela vai refletir exatamente essas forças, né? Porque agora a gente pode imaginar... E aí, só concluindo, vem também dessa capacidade de sobrevivência do Renato. A sobrevivência do Renato, ele tem mostrado para a classe política que ele continua sobrevivendo, assim, que é possível sobreviver. Né? E aí isso acaba crescendo, a classe política acaba vendo nessa capacidade do Renato uma possibilidade de ter também condição de sobreviver e de negociar, né? Que era uma coisa que não existia antes. E é fundamental ter essa opção, porque não é interessante você ter apenas um político mandando aqui. E a morte política do Renato serviria de exemplo. Ele ia pendurar o Renato em praça pública e falar, olha, quem ficar contra mim vai acontecer isso. E ninguém da classe política quer isso. Agora, você sabe uma coisa, quando a gente fala do terceiro mandato, sabe aquela sensação que a gente tem, você fala assim, poxa, eu fui num lugar tão legal, numa festa, numa praia, uma coisa que ficou na sua memória como uma boa recordação, e um dia você fala assim, pô, queria voltar lá para viver aquelas mesmas coisas, daquela mesma maneira, com aquele mesmo... Você nunca mais vai ter isso. Você não vai... Normalmente, essas tentativas são frustrantes. Você fala assim, pô, mas eu vim aqui... Até você, às vezes você vai para um lugar tão sensacional e você tem isso tão positivo, e você chega para outra pessoa e fala assim, ó, Renata, vamos lá que eu vou te mostrar como... Aí você chega lá, olha e fala, é isso que você fala. Porque é estranho, é que nem aquele, sabe, que nem técnico de futebol, ele faz um período positivo no clube, depois ele se afasta e volta, depois e você queria o torcedor queria aquela expectativa, nossa, vamos viver os bons tempos, vai ganhar aqueles títulos todos que ele ganha, e depois chega lá, é aquela decepção. E eu acho que o Paulo está vivendo um pouco isso. Ele voltou para um terceiro, sempre arriscado, ainda mais porque, como não poderia ser mesmo, quando você tem esse gap com o mandato do Casagrande, que você interrompe, né, já quebra tudo. Por mais que ele tenha mantido gente dentro do governo, que ele tenha tido a influência o tempo todo, não consegue. Então, quer dizer, eles tiveram uma disputa dura, sangrenta. Então você volta, eu acho que a sensação do Paulo é essa de decepção, quando você volta para um local, né, que você volta para um posto, para uma situação, né, que você já viveu, e você encontra tudo completamente diferente e você vai sentindo... Por isso que eu acho que o que algumas pessoas têm falado aí no meio político,
eu acho realmente muito difícil que o Paulo tente mais um mandato para governador. Aham. E ele vai ter que se esforçar, afinal ele tem 2 anos e meio ainda para correr atrás de tentar salvar até mesmo o seu legado, porque isso vai ficar impresso. Exatamente. A gente tem que considerar que o governador está vivendo um cenário que ele não havia experimentado antes. O governador hoje ele vive com rejeição, né? A gente não vai entrar aqui no mérito das pesquisas que eram realizadas no mandato anterior, mas o fato é que havia-se uma imagem de um governador com 80% de aprovação, né? Um governo muito bem avaliado e tal, e hoje ele não tem mais isso. Ele tem metade quase do eleitorado que não está satisfeito. Quando o governador vai para o interior, faz um discurso, que ele costuma falar 40 minutos, hoje ele já está falando 15 minutos e ainda já avisa, né, que eu vou falar rápido, que é para não ser vaiado, para vocês, né, para evitar que vocês não batam palmas. Ele faz a pausa das palmas e as palmas não vêm, né? A principal festa cívica do Estado, que é o Dia da Colonização do Solo Espírito Santense, ele não vai, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. O governador tenta jogar a imagem dele para fora, tentando forçar um monte de... A gente vê um monte de notinhas, né? Naquela... Plantada. Como é que é a frase? Se plantando tudo dá, né? Ele tenta colocar as notinhas para poder reverberar aqui para dentro, e não reverbera. Então, assim, ele está vivendo uma situação que ele não conviveu antes. Ele não tem mais a muleta do crime organizado. Então, o que fazer? Né? Dinheiro não tem para poder fazer obras, entregar e tal. E também não vai retomar as do anterior para não ter que compartilhar vitória. Então... Só vem recado. Governador, quem vive de passado é museu. Não tem outra coisa.